Neste vídeo a gente vai conectar essa tela de login e cadastro com um back-end. Adiantando, a gente não vai precisar atuar com o back-end, porque a gente vai utilizar para isso o Supabase. Então mais à frente eu vou mostrar para vocês o que é o Supabase e como que a gente pode fazer essa autenticação e criação de um usuário utilizando a nossa tela de login e cadastro. Para quem não acompanha o meu canal, é o Guilherme Chinaglia. E essa tela de login e cadastro, ela foi construída e ela está aqui nessa playlist aqui de tela de login e cadastro responsiva com animação. Então, nessa playlist eu ensino como a gente monta essa tela de login e cadastro e adiciona essas animações nessa tela. Além disso, no último vídeo produzido, a gente tem também a parte em que a gente deixa ela responsiva. Todo o código ele tá no meu GitHub, então quem quiser acessar o código e não tiver esse código pronto, né? Então aqui tá a sequência, né, onde eu explico passo a passo ali. É uma tela produzida sem framework, sem qualquer tipo de framework, é somente HTML, CSS, JavaScript e animação com keyframe. E aqui na descrição eu deixei o código lá dessa tela no meu GitHub. Então vocês conseguem acessar aqui e baixar o código, vocês vão ter a mesma tela, né, o mesmo código que eu estou apresentando aqui na tela para vocês. Então, antes da gente começar, o porquê da utilização do Supabase. Lembrando que a gente poderia fazer essa autenticação, criação de usuário com qualquer tipo de back-end, mas eu escolhi o Supabase justamente para a gente não precisar focar no back-end e sim ter essa interação do formulário com no caso o Supabase, e a gente vê essa autenticação ocorrendo e a gente acessando uma rota, uma página protegida. Então, por esse motivo, eu resolvi utilizar o Supabase. Ele é gratuito, ele tem um limite, né? A gente pode depois até dar uma olhada aqui, vocês conseguem ver aqui o que está inserido nesse plano gratuito. Então tem as limitações de usuários ativos, uso de banco de dados. Por detrás dos panos, o Supabase ele utiliza um banco de dados também chamado Postgre. Se nós precisarmos, por exemplo, salvar, criar tabelas de produtos, dependendo do nicho, né, que você estiver montando, a gente consegue utilizar o Postgre aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui a criação de uma conta com o Supabase. A gente vem aqui em novo projeto. Eu vou deixar aqui esse mesmo nome, do jeito que está aqui, o tipo, se é uma startup. Aqui é como se a gente está criando uma organização para o projeto. Se eu não me engano, a gente consegue criar até 2 organizações gratuitas. A partir da terceira, ele já exige ali o pagamento e o plano, né? Os 3 planos que eles têm o gratuito, né? O Pro e esse time aqui, se eu não me engano. Então, vou deixar aqui em 0 e vou criar a organização. Então, aqui eu vou inserir uma senha e vou avançar. Então, tá aqui, ó, projeto. A organização, né, tá criada, foi esse nome que ficou como sugestão. Os recursos que tem dentro do Supabase, depois vocês conseguem explorar um pouquinho mais. Eu não vou me debruçar muito em cima disso, até porque não é o objetivo do vídeo. Então, mostrando um pouquinho da autenticação, que é o que nós vamos utilizar, a funcionalidade aqui no Supabase. Por padrão, o Supabase já tem então essa tabela de usuários, onde ele já possui aqui alguns campos previamente estipulados aqui, e-mail, telefone, etc. Aqui de providers, habilitar
para que você consiga se autenticar de outras formas, né? Se autenticar pelo Gmail, por exemplo, pela conta do Facebook, e aí ele vira um provedor. Aí você, claro, precisa também fazer algumas configurações para que isso funcione. Por padrão, já vem ali como enable a autenticação através do e-mail. Então a gente vai voltar para o código aqui e fazer a implementação do nosso cadastro. Então agora eu vou no GitHub, vou baixar aqui o código do projeto, deixa eu abrir o terminal, git clone paste, vou colar aqui, vou clonar e vou entrar na pasta da tela, vou dar um code ponto para abrir o Visual Studio Code na pasta. Então a pasta atualmente ela tem o nosso index, isso tudo foi construído naquela playlist de vídeos que eu mostrei para vocês, o nosso CSS e o nosso JavaScript. Eu vou criar aqui um arquivo chamado dashboard.html, tá? A ideia desse dashboard aqui é só para deixar como... Eu dei o nome de dashboard, mas é como se fosse uma rota, arquivo protegido. A ideia é que a gente simule que o usuário só vai conseguir entrar nessa página quando ele tiver autenticado. Então, página autenticada, vou colocar algo assim. Se a gente clicar aqui no index, quem tiver com o Visual Studio Code, a gente consegue vir com o botão direito e abrir aqui com Open with Live Server. O que ele vai fazer com a gente? Ele vai abrir um servidor, né, que a gente consegue alterar, dar um Ctrl S e aí ele faz como se fosse um hot reload ali. As alterações são vistas ali sem que a gente precise ficar toda hora apertando o F5. Nós vamos criar também aqui dentro da pasta de arquivos do JavaScript, vou criar um arquivo chamado auth.js. Então ele que vai ser responsável por conter as funções JavaScript de criação do nosso usuário lá no Supabase e de autenticação. Referente à documentação, o Supabase tem esse link aqui, supabase.com/docs, a documentação de todos os produtos que ele possui. Dentro do nosso, ao invés de importar ali no nosso HTML, aqui no nosso arquivo criado, né, o auth.js. Então a gente vai dar um import. Eu vou, para não ficar um vídeo de digitação aqui, eu já vou copiar e colar. Tá, então essa aqui é a CDN e a gente está exportando aqui no caso, né, utilizando o Create Client do Supabase. A gente vai precisar também para poder utilizar o Supabase, nós vamos precisar da URL, né, do Supabase URL e aqui o Supabase AnonKey, onde esses dados eles são encontrados, né? Dentro então do nosso projeto, Project Overview, aqui ó, Project Overview, Project URL, ó, copy, e a gente cola aqui, então copia aqui e cola ela aqui. Beleza, feito isso, a gente vai voltar aqui para o nosso projeto, né? Deixa eu salvar. Voltando aqui para a documentação do Supabase, a gente vem aqui em criar um novo usuário. Então a criação do novo usuário, ele dá um exemplo aqui de como a gente utiliza, a gente passa o e-mail, o password e utiliza essa função aqui do Supabase, né? O sign up. Mas antes disso, a gente precisa criar o client, né? Então, para a gente poder acessar, ter acessos ao supabase.auth, a gente precisa ter essa instância do create client passando justamente aquela URL e, no caso, essa AnonKey, que agora é aquela public key, que a gente já copiou e colou. Então,
voltando aqui para o nosso projeto, a gente vai criar o nosso cliente dessa maneira, passando a URL e passando essa anon key aqui. E aí agora sim a gente vai começar a fazer a utilização então da função de sign up, que a gente vai passar o nosso e-mail e o nosso password. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar, colar aqui para ficar mais fácil e explicar aqui a função. Então essa função de sign up a gente está utilizando a mesma que está aqui na documentação, né? Ó, supabase.auth signup, e a gente passa como objeto um e-mail e password. Então a gente passa como objeto o e-mail e password. Esse e-mail e password a gente vai recuperar lá do nosso formulário na hora que estivermos cadastrando, e basicamente aqui a gente está exportando essa função para que a gente consiga utilizar ela. A gente vai utilizar ela aqui no nosso app.js. A ideia desse auth é a gente exportar só a função de sign up, que é de cadastro, e depois a de login que a gente vai fazer. Então basicamente a gente está retornando, né, como resposta aqui o data, os dados, né, e um possível erro. Então se tiver um erro ele mostra pra gente, né, ele dá um throw new error e mostra a mensagem, né. Se não der nenhum erro, ele vai retornar pra gente um objeto com sucesso true e os dados desse usuário que foram cadastrados lá no Supabase. E esse throw new error, né, ele vai passar essa mensagem para cá e vai retornar então aqui para a gente a mensagem e o valor de sucesso como false. Então eu vou salvar. Faltou aqui, porque no cadastro nosso a gente também tem o nome, né? Não é só o e-mail e o password. Então faltou a gente passar aqui o name. E a gente vai passar o name aqui também. E aí a nossa função de cadastro tá pronta. Eu vim olhar a documentação aqui para a gente passar informações adicionais fora o e-mail e o password. A gente precisa passar esse options aqui com o que a gente quer, né? No caso do nome, então, para a gente ficaria dessa maneira aqui. Options, passando o data e aí sim o nosso nome. Agora sim a gente consegue passar o e-mail e o password, e como opções ele vai como metadata lá para o Supabase. A gente passa esse objeto de options com data, e aí a gente passa os metadados que a gente quer, né? E aí no caso o nome vai dessa maneira. Então agora sim vamos dar uma olhada no nosso HTML. Então a gente tem a parte da criação da conta e a parte do sign in, né? Create account e sign in. Então vamos ver aqui o nosso form, onde a gente tem esse aqui é da criação da conta, né? Create account. Então a gente tem o nosso formulário aqui, e eu vou, para a gente poder recuperar o clique, né, a submissão desse formulário e também dos inputs, eu vou fazer algumas alterações aqui no nosso HTML. Então eu vou copiar aqui. Basicamente a gente vai inserir um ID para a gente poder recuperar o formulário de sign up de forma mais fácil. O nosso input do nosso name a gente vai substituir. Antes estava como tipo texto, placeholder name. Então vai continuar tendo placeholder, o type como text, né? E a gente insere aqui um ID para poder recuperar de forma mais fácil, e adiciona o required aqui para que seja um campo obrigatório. A gente vai fazer essa alteração também para o campo de e-mail.
Então antes a gente colocou type e-mail, placeholder e-mail. A gente manteve essas duas propriedades, só adicionou aqui o ID para poder recuperar de forma fácil e também a propriedade required. E por fim, o nosso password. A gente inseriu aqui então a gente insere então o sign up password e o required. Nosso botão, vou copiar aqui também. Antes ele tava como só tinha a classe aqui e a descrição de sign up. E aí a gente coloca aqui então o type submit. Foi a única alteração que foi feita. Tá, o type submit justamente para quando a gente clicar, ele tenha um comportamento de submeter o formulário. Então a gente vai salvar aqui. Então agora a gente já inseriu essas identificações no nosso formulário de cadastro. A gente vai lá no nosso arquivo app.js e fazendo uma pausa aqui, um adendo. Eu não vou entrar no mérito de trocar isso aqui de var para const. O código ele é um código antigo, né, de 6 anos atrás. Eu vou focar realmente justamente na criação desse usuário lá no Supabase e na autenticação. Então, o que a gente vai fazer aqui, logo em cima, a gente vai fazer um import do signup aqui, como foi sugerido no código. Então, esse .auth.js é o nosso arquivo auth.js que contém essa função exportada, que é a função que vai fazer a gente realizar o cadastro no Supabase. E por que eu estou utilizando o app.js, né, importando o auth.js aqui? Porque a gente já tem o arquivo app.js inserido no nosso HTML. Então, vou concentrar toda a parte do JavaScript dentro do app.js. Então, isso facilita, eu deixo o código, deixo separado, né, as responsabilidades, mas utilizo só o app.js que já está importado ali. E aqui, para a gente ir rápido, eu vou pegar aqui a função que vai cadastrar, então, o nosso usuário. Isso aqui não vai mudar. Isso aqui é a parte de UI, essas outras tratativas do JavaScript, e o nosso código é esse aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está buscando pelo sign-up form. Deixa eu colocar lado a lado. Acho que fica mais fácil aqui, ó. Então, o nosso sign-up form. Então, aquele ID que a gente inseriu, que é o ID do formulário, ele está recuperando e está adicionando um evento de escuta, que é justamente o evento de submit. Então, quando houver a submissão desse formulário, então aqui é um prevent default, ou seja, eu vou prevenir o evento padrão, que seria submeter. Então, justamente a gente faz isso para poder ter um controle fino do que a gente quer fazer. Então, a gente para toda a execução aqui, né, melhor dizendo. E aí a gente começa a recuperar nome, e-mail e password através dos IDs. Signup name, signup email e signup password. Então, tudo aquilo que foi preenchido, a gente captura aqui com o getElementID.value. Então, a gente vai pegar o valor de cada input. Nome, e-mail e password. E aí, com aquela signup, que é a nossa função que a gente criou aqui no nosso auth.js, a gente vai passar e-mail, password e name. A gente passa e-mail, password e name, os valores. E a gente, como é uma função assíncrona, né, a gente aguarda um desses retornos, né, true ou false, ou os dados do usuário cadastrado ou algum erro. E aí, basicamente, o que eu fiz? Caso tenha sucesso aqui, ou seja, o sucesso for true, a gente vai redirecionar o usuário para a tela de dashboard.html. Senão, a gente dá um alerta com
só estourando o erro que foi apresentado. Claro que aqui daria para se fazer outras validações, validação de formulário e validações de erro também, mas a ideia é a gente fazer só essa conexão com o Supabase. Então eu vou salvar, eu vou deixar o F12 aqui aberto para que a gente possa ver talvez algum erro acontecendo, né? Então aqui eu vou inserir o meu nome, o meu e-mail e o password vai ser 123456. Vou dar um sign up e aqui ele já me deu um erro, né? Cannot use import statement outside a module. Eu parei aqui a gravação até para entender um pouquinho mais do erro. A gente estava tendo aquele erro do module e aí eu imaginei que a gente pudesse só adicionar o que estava faltando aqui, ó, type module, porque no nosso código não estava, né? E aí resolveu o problema. Vocês vão perceber que na hora que altera resolve o problema, mas ele dá erro informando que não existe um create client export para uma função, né, de create client exportada no CDN que a gente adicionou. E aí eu fui dar uma olhada na nossa documentação. Realmente ele fala que a criação é via script, e então eu adicionei o script antes aqui do nosso app.js, conforme ele mostrou. E para eu utilizar as funções, eu estou utilizando window.supabase. Teoricamente passará a funcionar. Vou testar aqui com vocês agora. Então eu vou adicionar aqui um nome, um e-mail e um password. Vamos ver aqui. Could not parse request but as JSON, cannot unmarshal string into sign up params data. Tá, vamos ver aqui. Alguma coisa no envio, ó, deu um erro 400. Então ele caiu naquele catch nosso aqui, né? E deu um alert pra gente, né? Que vamos ver como é que ele passou. Ele passou o data Guilherme, e-mail, o data, acho que faltou data name, né? Que a gente tinha. Cadê Alpha.js, options, data name. Ah, tá. Eu acho que é. Bom, deixa eu ver como é que tá na documentação. Criação de usuário, create a new user, options, data, e aí ele passa, tá, data name, será que é assim? Dessa forma aqui, ó, data, eu tava passando o dado e o nome, né, Guilherme, só que aqui ele pede um objeto do tipo data, e aí o objeto vai ter a propriedade name com o meu nome Guilherme, né? Vamos ver se agora ele vai funcionar. Vamos limpar aqui. Então, nome Guilherme, o e-mail e a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí foi, ó. Página autenticada. Então, beleza. Vamos ver aqui o sign in. Ah, tá. Como ele trocou de página, eu não preservei o log aqui, a gente não vai conseguir ver o sign up. Mas a gente vai conseguir olhar o Supabase aqui com a autenticação. Então tá aqui, ó, ele cria um UID, né? Um ID, o display name, o e-mail, o provider é o que a gente pediu, né? Que vai ser via login e senha. E se a gente clicar aqui, ele dá mais informações a respeito, inclusive até os logs. Requisição completa. Então aqui no raw.json, aquelas informações como metadata, elas vão vir aqui, ó.
raw user metadata. Aí a gente passou o name e o Guilherme, então ela vem para cá. Se a gente precisasse outras informações, por exemplo, telefone, alguma outra informação, a gente grava como metadata. Então é dessa forma que a gente cria o usuário. E aí agora a gente vai autenticar esse usuário, ou seja, a gente vai proteger, entre aspas, ali aquela rota de dashboard.html. Então, da mesma forma que a gente fez com a de sign up, a de cadastro, eu vou fazer aqui com a nossa de login. Então, eu vou copiar aqui a nossa função de login. Então, a nossa função de login vai ser essa daqui. Então, para a gente se logar, a gente vai passar o nosso e-mail, nosso password. E agora a gente vai utilizar essa sign in with password. Então, vamos olhar a documentação aqui. Sign in user, sign in with password. Então, como a gente está utilizando e-mail e senha para a gente se autenticar, a gente passa e-mail a senha. Aqui vocês conseguem ver a resposta, né, que é dada, e a gente consegue trabalhar e recuperar. Aquele metadata, como a gente inseriu o nome, a gente consegue recuperar também o nome do usuário e outras informações que a gente passar ali na hora de fazer o sign up. Então, da mesma forma, a gente vai utilizar ela aqui em sign in, né? Sign up, sign in. Deixa eu fechar aqui, da mesma forma que a gente fez com o formulário de cadastro, nós vamos fazer também para o formulário de login. Então esse aqui é o nosso formulário de login, Sign in Developer. Aqui está o nosso formulário. E aí eu vou pegar aqui os IDs que a gente vai precisar trocar. Da mesma forma que a gente fez com o cadastrar, a gente vai fazer também com o sign-in. Para a gente poder recuperar de forma fácil, a gente vai inserir um ID para o formulário de login. A gente vai trocar aqui o e-mail para o ID em login e-mail, deixar como required também, e o password, da mesma forma que a gente fez também. O password vai estar aqui com login password. E o nosso botão vai ter o submit. Então tá aqui, ó, submit. Vou salvar. Aqui no nosso app.js, então a gente vai também ter uma função que vai controlar quando o formulário de login for submetido. Então eu vou pegar aqui, vou copiar e fica mais fácil para eu explicar. Então da mesma forma a gente está recuperando, deixa eu dividir a tela, nós estamos recuperando o ID do formulário, login form, adicionando um evento de escuta do tipo submit. Vamos parar a forma default, que seria submeter esse formulário, justamente para a gente poder fazer essas intervenções, que é buscar o valor do e-mail que a gente escreveu. Então a gente vai trazer aqui o value através do ID, login e-mail, utilizando o get element by ID e da mesma forma o password. A gente vai utilizar então o login aqui tá login. Deixa eu ver se eu inseri login. Aí eu inseri login. Deixa eu voltar aqui no nosso auth. É login, ó. Por isso que ele já não acusava ali também, né? Login já tem, ó. Por isso que o VS Code não estava acusando aqui. Então, login, a gente vai utilizar aquela função de login, que nada mais é a sign in with password, passando o e-mail e password. Então, mesma coisa, se der sucesso vai vir true e a gente vai ter os dados do usuário, que é o que tem como resposta, né, que a gente viu aqui. E se der erro, deixa eu ver como é que foi colocado, a mesma coisa, vai ter um alert ali. E aí, lógico, a gente poderia trabalhar para
adicionar uma mensagem aqui no corpo do formulário e dizer que a senha informada está errada, alguma coisa nesse sentido. Então vamos salvar. Eu vou fazer um teste. Deixa eu voltar aqui, né? Então, sign in. Eu vou fazer um teste inserindo um e-mail diferente. E a senha 1234556, a senha é correta. Então vamos ver o que ele vai dar. Ó, eu vou novamente inserir um e-mail que não é o e-mail que a gente cadastrou. E eu vou dar o sign in, agora apareceu. Não sei se faltou dar um refresh, apesar da gente estar com o live server ali. Mas apareceu aqui, ó, invalid login credentials. Aí ele retornou aqui pra gente, então eu inseri esse e-mail que é incorreto. E aí ele retornou aquela mensagem, ó, invalid login credentials. E aí a gente pediu para mostrar naquele alert. Então agora eu vou adicionar o e-mail certo e aí provavelmente ele vai jogar a gente para a página de dashboard. E-mail não confirmado. Quinalha, engraçado, e-mail não confirmado. Tá, é isso, pessoal. E o erro é bem claro, né? Olha o que ele dá aqui, ó. E-mail não confirmado. O que acontece? O Supabase, eu acho que tem como você mudar essa configuração, mas por padrão o cadastro ele manda para o e-mail que eu inseri, que foi aquele quinalha.guilherme, e aí chegou um e-mail aqui para mim. Então, como eu não confirmei ainda, ele deu aquele erro, ó, e-mail não confirmado. Mas isso é política, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, tenho quase certeza. Confirme e-mail. Aí como tá flegado tá ligado, né, ó, usuários precisarão confirmar no e-mail, o e-mail de endereço antes de fazer o sign-in, né, antes de se autenticar no primeiro momento, né. Então é aqui, ó, que a gente vem, ó, sign-in providers, ó, authentication, sign-in providers, e aí a gente desflaga isso daqui e salva. Aí não vai exigir esse e-mail de confirmação. Se não, eu tenho que ir lá no meu e-mail. Eu não vou mostrar aqui, mas chegou um e-mail de... Posso até mostrar. Deixa eu ver aqui. Confirm your sign up. Aí você clica aqui e aí você é redirecionado para a página de login. Então era aquele ali. Aqui deve mostrar alguma coisa. Se foi com... waiting for verification. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele muda. Last sign out. Aí ele deve mudar aqui, né? Deve ser a confirmação isso aqui. Aí quando a gente vai executar, então agora provavelmente a gente vai conseguir ser direcionado ali para a página de dashboard. Então ele autentica ali o nosso e-mail e senha. E agora, para finalizar, hoje, se a gente navega pela URL aqui e entrar na dashboard HTML, a gente consegue entrar na página autenticada. Então a ideia aqui é fazer um tratamento. E olhando aqui a documentação, a gente pode utilizar esse get user. A gente fazer um get user e ele vai verificar se aquele usuário que a gente está logado, ele está autenticado, né? E como a gente vai fazer isso? Deixa eu pegar aqui o nosso código, a gente vai na nossa auth.js, então a gente já tem a função de cadastro, a função de login e a gente vai ter agora a função exportada que é a getCurrentUser. Está justamente utilizando aquela função que eu mostrei para vocês, que é o getUsuário. Então ele vai retornar os dados do usuário, vai retornar essas informações aqui. Eu vou salvar, a gente vai lá no nosso pasta aqui, JS, nós vamos criar uma protected.js, fazer menção a como se fosse um arquivo JavaScript de
proteção, eu vou importar a nossa get current user, tá? Do auth, que é o que está retornando os dados do usuário, e eu vou fazer uma checagem, né? Então essa função checkAuth, o que ela faz? Então ela aguarda a resposta do getCurrentUser, que nada mais é do que os dados do usuário, e se não tiver esse usuário autenticado, essa sessão autenticada lá no Supabase, a gente volta ela para o index.html, que seria a nossa página principal ali. Senão ele retorna os dados do usuário. E aí lá na nossa dashboard HTML foi feito até, deixa eu até dar eu pedi para, nem fui eu que montei, eu vou sobrescrever aqui todo o código. Antes estava só essa página autenticada, eu vou colar aqui que tem o arquivo de estilo. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu pedi para a IA criar, porque ela vai inserir para a gente aqui. Tanto é até que ela inseriu aqui o botão de logout, mas vocês podem fazer. A ideia aqui é que insira o nome do usuário cadastrado e o e-mail. Então, mas aqui basicamente ele vai... Deixa eu salvar aqui para que vocês vejam. Ó, como é que tá a tela. Bem-vindo, aí vai aparecer o nome e o e-mail. Tá? Eu disponibilizo aqui, isso aqui eu gerei com a IA. Para ficar bonitinho aqui o CSS ali. Então, a página nada mais é do que tá utilizando o nosso CSS aqui, acho que em alguns pontos, mas tem o inline aqui do CSS Dashboard e o ID, onde ele vai injetar o nome do retorno dos dados, né, na hora que autenticar, e a mesma coisa para o user e-mail. Então, por isso que ele fez essa menção aqui ao JS Dashboard. Então, a gente vai criar aqui o nosso dashboard.js, usar as seguintes funções. Tá? É o nosso checkAuth, que vai recuperar esses dados. Para isso, a gente precisa importar. Então, a gente vai importar. Essa handle logout não tem, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está recuperando essa JS Dashboard. Deixa eu botar lado a lado. O que ela faz? Ela recupera através dessa checkAuth, que é essa... Deixa eu salvar aqui, né? Que é essa função aqui. Ela retorna os dados do usuário através daquela função que eu mostrei para vocês do Supabase. Então, o que eu estou fazendo aqui? Reaproveitando. Ou seja, vai vir os dados aqui do usuário e aí através do getElementById, esse username e o username e o user e-mail, eu vou dar um text content, ou seja, eu vou adicionar o conteúdo de texto, né, dentro desse span, né, e dentro desse parágrafo com a informação aqui, ó, que é o nosso username, né, no caso. Aí se não tiver um nome, ele vai colocar o e-mail, mas a gente tem o nome porque a gente está cadastrando. E aqui embaixo a gente vai, nessa user e-mail, ele vai jogar o nosso e-mail, né, aquele e-mail de cadastro nosso. Essa getCurrentUser, ela veio, a gente não está nem utilizando. Então, a princípio, a gente está exportando também a checkAuth. A princípio, é isso. Vamos testar, vamos ver o que... Vamos ver aqui. Vamos primeiro tentar entrar aqui na dashboard. Vamos ver se... Tá, ela tá... Erro 404. Erro aborted 404. Not found. Ela não tá encontrando... Ah, tá, o get... Protected.js. A gente não encontrou...
Será que... Cannot read properties of undefined read creating client. Lembra quando a gente inseriu o script para utilizar a biblioteca do Supabase do index.html? E aí lá no dashboard a gente precisa inserir também, porque senão ele não entende. É um outro HTML, né? Então por isso que ele estava dando aquele erro no protected. Então vamos salvar aqui, vamos tentar entrar na página de dashboard. E aí notem que ele redireciona a gente para a página do index.html como a gente inseriu. A gente poderia controlar, que a gente ainda consegue ver um pouquinho da página de dashboard, a gente poderia controlar ali para deixar ela como um display none ou invisível, e aí só depois da autenticação a gente mostrar, né? Mas isso acontece porque o nosso JavaScript está lá no final. O nosso JavaScript da dashboard está lá no final, então a leitura de cima para baixo ele faz toda a leitura do código para só depois verificar. Mas a ideia aqui como é testar a parte de criação e de autenticação. Então agora a gente vai fazer o sign in. Então, a gente vai autenticar com aquele usuário que a gente já possui no Supabase, e ao autenticar eu sou redirecionado para a página de dashboard, e ele recupera o meu nome e recupera o e-mail cadastrado. Então tá aqui o nosso user, né? Ele devolve ali toda aquela resposta, o user metadata, né? Que é o nome e o e-mail e outras informações a mais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha pelo menos suprido ali a necessidade de alguns de fazer essa autenticação com um back-end. Foi interessante porque eu mostrei para vocês ali a possibilidade de fazer isso com o Supabase, e tem muitas outras coisas que dá para a gente fazer. Curta, compartilha também para quem você achar interessante compartilhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!